Salve Maria, eu sou o Padre Fábio Fernandes, cura do Apostolado Católico São Pedro de Alcântara, e esta é a Casa sobre a Rocha com Meditações Diárias. Hoje, quarta-feira, da segunda semana depois de Pentecostes, meditando o Evangelho do último domingo, cuja parábola do grande banquete nos interpela com uma pergunta dirigida ao nosso coração diante de Deus. Uma pergunta que questiona a nossa consciência diante de Deus. Nós provaremos do banquete do Senhor, ao qual Ele nos convida na vida eterna? Devemos nos colocar diante desta questão. Será que nós provaremos? Ou seja, com esta pergunta, não estamos colocando em xeque o destino ao qual Deus nos quer levar, que é a participação na vida eterna, pelo convite ao seu eterno banquete. Mas a pergunta se dirige a nós com respeito à nossa correspondência, à nossa resposta a tal convite, a tal honraria, a tal glória, que prescinde de qualquer mérito de nossa parte, como uma pura manifestação da misericórdia de Deus para conosco. É uma pergunta que se dirige à nossa vida interior. Nós provaremos do banquete do Senhor? Nós estamos interiormente predispostos a isso? Nós estamos nos esforçando para isso no nosso dia a dia? Será que realmente estaremos lá no céu um dia, após deixarmos este mundo, desfrutando do banquete eterno do Senhor? Caríssimos fiéis, a resposta para isso está na atitude da nossa alma em relação a esse destino, em relação a esta vocação que Deus nos deu, nos chamando para participar da sua própria vida eterna. Estamos, quem sabe, tão preocupados com as coisas deste mundo. Estamos tão preocupados com as nossas ninharias, com as nossas mesquinhezes, com as nossas mediocridades. Quem sabe temos uma visão tão curta, tão restrita, tão medíocre, tão tíbia da nossa vida diante de Deus, em que nós pensamos nas coisas que dizem respeito à nossa salvação apenas nos momentos que estamos voltados para as coisas sobrenaturais. Pois, na maioria do tempo, estamos voltados para as preocupações imediatas, para as coisas deste mundo, para as coisas que nos interessam pessoalmente, para as coisas que nos agradam, para as coisas puramente visíveis. Pois então, se a nossa primeira preocupação, se o nosso primeiro ardor, se o nosso principal ardor, se os nossos passos se dirigem para o céu, para a eternidade ou não, depende então, caríssimos fiéis, desta nossa correspondência
correspondência à graça de Deus que quer nos conduzir ao seu feliz e eterno banquete no céu. Nós provaremos do banquete do Senhor? É uma pergunta que deve nos acompanhar durante toda a vida para retificarmos nossas intenções, para retificarmos a nossa vida. Estamos vivendo e caminhando para a participação do banquete eterno? De modo então, caríssimos fiéis, que esta questão que deve estar presente no nosso exame de consciência à noite, nos leve então a nos propor, com docilidade, com alegria, com gratidão a Deus, a seguirmos a este chamado que Ele nos faz, para que então, depois de passadas as décadas deste mundo, possamos então um dia participar do banquete eterno e provar desse banquete que nosso Senhor preparou para nós, dando-nos aquilo que Ele mesmo quer nos dar, que é a sua própria felicidade e eternidade. Nós com Prole Pia, benedicat Virgo Maria.